Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E neste vídeo, meus amigos, eu trouxe um livro aqui muito especial, que eu até não terminei de ler ainda, mas separei já uma parte para vocês, poderem curtir aqui, né, sobre esse livro. E este livro é O Oculto e Oculto, tá? Que é do senhor Abelardo Persec Júnior, que é o meu professor lá, grandíssimo professor de ocultismo e religião, meu curso lá de parapsicologia. Esse aqui é o senhor Abelardo Persec Júnior, um senhor de 85 anos, com uma sapiência incrível, tá? E deixou essa obra aqui, né? Que nós estamos estudando até no curso. E eu trouxe aqui, desse livro para vocês, uma parte muito interessante que fala aqui sobre karma e samsara, tá? Então, para vocês que sempre estão estudando o espiritismo e às vezes fazem comparações assim, né? Não, porque o espiritismo trouxe alguma coisa nova. Ele trouxe muitos quesitos novos, né? Partes interessantes. Porém, a ideia da ação e reação, né? Lei de ação e reação, a ideia da encarnação, todas essas ideias já vêm de milênios antes do espiritismo. Não é nenhum tipo de revelação esse tipo de informação, tá? E eu trouxe aqui para vocês uma parte interessante do texto que fala sobre karma e samsara. Porque karma a gente pode comparar um pouquinho com lei de ação e reação, tá? Um pouquinho. Não vamos entrar aqui digamos assim, na discussão filosófica de um com o outro. Mas olhem só o que ele diz aqui, o que o professor Abelardo diz aqui. Karma pode ser traduzido literalmente como ação, obra ou feito, e pode ser descrito como a lei moral de causa e efeito. Então veja que ele comparou com a mesma coisa. Algumas pessoas dizem assim, não, karma é uma coisa que você tem que pagar. Causa e efeito é uma interpretação diferente. Não vamos entrar nessa discussão por enquanto. E ele diz aqui, de acordo com os Upanishads, um indivíduo conhecido como Jiva Atma desenvolve samsaras, impressões, a partir das ações, sejam elas físicas ou mentais. Então ele está dizendo que um indivíduo, Jiva Atma, Atma é a alma, né? Atma é a alma, e quando ele fala que desenvolve samsara, seria aquela roda das encarnações. Ou seja, ele desenvolve essa samsara para ele, baseado no seu karma. Tá? Então ele diz aqui que desenvolve samsaras, impressões, a partir das ações, sejam elas físicas ou mentais. O Linga Sharira, desculpe se eu estou errando aqui as pronúncias, né? O Linga Sharira, um corpo mais sutil que o físico, porém menos sutil que a alma, armazena as impressões e lhes carrega a vida seguinte, estabelecendo uma trajetória única para o indivíduo. Veja o que ele falou aqui. Nós podemos comparar o Linga Sharira, que é o corpo mais sutil que o físico e menos sutil que a alma, então seria como o nosso perispírito, ou algo como o corpo emocional, né? Mas mais comparado ao perispírito. E é ele que carrega, né, a necessidade de reação. Tá? É ele que carrega a informação do karma que nos leva a samsara. Tá? Assim, o conceito de um karma infalível, neutro e universal relaciona-se intrinsecamente à reencarnação, assim como a personalidade, característica e família de cada um. O karma une os conceitos de livre-arbítrio e destino. O ciclo de ação, reação, nascimento, morte e renascimento é um contínuo chamado de samsara. A noção de reencarnação e karma é uma premissa forte do pensamento hindu. O Bhagavad Gita afirma que, assim como uma pessoa veste roupas novas e joga fora as roupas antigas e rasgadas, uma alma encarnada
entra em novos corpos materiais, abandonando os antigos. Olha só, Bhagavad Gita 2:22, a localização do livro, a orientação do livro. Tá? Então vejam que até as referências parecem muito com Bíblia, mas olha, tudo isso já é muito antes da Bíblia, meus amigos, muito antes. O samsara dá prazeres efêmeros que levam as pessoas a desejarem o renascimento para gozar os prazeres de um corpo perecível. No entanto, acredita-se que escapar do mundo da samsara através do moksha assegura felicidade e paz duradouras. Acredita-se que depois de diversas reencarnações, um Atman, a alma, né? Eventualmente procura a união com o espírito cósmico, Brahma Paramatman, tá? Ou seja, essa alma superior para Paramatman. Tá? Então vejam que isso é muito parecido com o espiritismo, né? O espírito quer reencarnar porque ele se habitua a esses prazeres efêmeros da samsara, da vida, encarnado na Terra. Então ele quer continuar encarnando para gozar desses prazeres no corpo perecível. Tá? Mas o objetivo dele é alcançar esse estado de espírito cósmico, esse Brahman, esse Paramatma. A meta final da vida, referida como moksha, nirvana ou samadhi, é compreendida de diversas maneiras diferentes, como a. Uma realização da união de alguém com Deus. B. A realização da relação eterna de alguém com Deus. C. A realização da unidade de toda a existência. D. Abnegação total e conhecimento perfeito do próprio eu. E. O alcance de uma paz mental perfeita. E F. O desprendimento dos desejos mundanos. Tal realização libera o indivíduo da samsara e termina com o ciclo de renascimentos. Olha que interessante esses itens que ele colocou de diversas interpretações que caminham para a mesma direção, até como essa que parece bem psicológica, que é a abnegação total e conhecimento perfeito do próprio eu, né? De se autoconhecer, o alcançar da paz mental perfeita, ou seja, só quando você tem o conhecimento de si mesmo integral é que você consegue alcançar. E ele finaliza aqui essa parte, né, do texto sobre Karma e Samsara com esse último parágrafo. A conceitualização do moksha difere entre as várias escolas de pensamento hindu. O Advaita Vedanta, por exemplo, sustenta que, após alcançar o moksha, um Atman não mais identifica a si próprio como um indivíduo, mas sim sendo idêntico a Brahman, em todos os seus aspectos, sendo semelhante a Deus, né? Os seguidores das escolas Dvaita, dualísticas, se identificam como parte de Brahman e, após atingir o moksha, esperam passar a eternidade num loka, ou seja, céu, né? Na companhia de sua forma escolhida de Ishvara. Assim, disse os seguidores do Advaita, desejam provar o açúcar, enquanto os seguidores do Advaita querem se tornar o açúcar. Então, uns querem provar Deus, outros querem se tornar, né? Então, vejam que ou esse se tornar pode ser se fundir a um coletivo. Então, vejam que existem muito, quando nós entramos no campo da crença, no campo da cultura, nós entramos por diversos caminhos tortuosos, né, que envolve a cultura, envolve a interpretação humana do que é espiritualidade, do que é Deus. E o interessante desse texto que trouxe aqui para vocês é nós reconhecermos estes conhecimentos como universais, de milênios. Não foi Kardec que trouxe a reencarnação agora no Espiritismo. Não foi Kardec que começou a falar de lei de ação e reação e de como nós nos libertamos dessa lei de ação e reação. Isso é de milênios, é de conhecimentos de pessoas que já estavam muito à frente de tudo isso. E aí eu sempre faço essa pergunta: se tudo isso já existia há milênios, por que você não aprendeu?
Por que eu não aprendi? Por que nós não usamos isso efetivamente? Claro, desenvolvimento humano. Nós temos um passo a passo para chegarmos nessa grande iluminação, neste grande conhecimento. Então, meus amigos, esse moksha aqui que nós tanto falamos, chegar no moksha, o significado é libertação, tá? Então, para nós chegarmos nesse caminho, é um caminho árduo, é um caminho longo, tá? Mas é possível, passo a passo, pouco a pouco, degrau a degrau. Não é um simplesmente aceitar, não é um estalar de dedos, não é um ritual para chegar nisso e acabou. É passo a passo e exercício pro resto da vida. Então, espero que tenham gostado aqui desse livro, do nosso caro amigo e professor Abelardo Persec Júnior, tá? Considerações sobre oculto e oculto. Livro muito legal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.